povo santo e também tem um povo leal. E a gente vai falar sobre isso nessa noite, sobre esse povo leal que Deus quer encontrar na terra. Amém? E eu gostaria que você abrisse seu coração para receber o que Deus tem para a sua vida nesta noite. Então vamos abrir a Bíblia no texto de Provérbios, capítulo 27, versículo 5. Provérbios 27, versículo 5. Vamos ler também o versículo 6. Provérbios 27, versículo 5. Amém? Provérbios 27, versículo 5. Amém. Que diz assim: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Vou ler de novo. Melhor é uma repreensão aberta, é a pessoa chegar na sua cara e dizer logo tudo, do que um amor encoberto. Fiéis são, preste bem atenção nesse texto, porque está na Bíblia. Fiéis são as feridas feitas por aquele que te ama, do que os beijos do que aborrece e são enganosos. Mas Deus é demais, não é verdade? Quando a gente pensa que Deus já falou de tudo, aí a gente recebe uma bomba dessa na nossa mão. Então o texto é muito claro. Se a gente fosse parafrasear esse texto, a gente iria dizer assim, ó. Eu diria, melhores são as feridas feitas por um amigo que é leal, aquele que amamos, do que os beijos daquele que libera engano sobre a nossa vida. Às vezes a gente reclama de pessoas que falam a verdade na nossa cara, né? Que toca na ferida, escancara mesmo e acabou. Mas a Bíblia diz que ele é melhor do que aquele que lhe engana, aquele que lhe oculta as coisas, aquele que diz que está tudo lindo e maravilhoso, mas por detrás é o verdadeiro engano. A gente jamais iria imaginar que Deus colocou isso na sua palavra. E olha que a gente reclama daquele que fala a verdade, né? Que diz a coisa nua e crua. E aí Deus diz, é melhor você ter ele. É melhor você ser ferido por ele. Porque ele é tão leal a você que ele diz onde você está errando. Ele diz o que precisa melhorar. Ele diz o que precisa ser consertado na sua vida. Ele diz onde é que está ferido, onde é que está doendo e o que nele você tem feito que não está mostrando. Então o texto é muito claro quando diz que é melhor eu receber essas feridas de um amigo leal, aquele que diz que me ama de tal maneira que me fere com a sua verdade, me fere com a palavra, do que eu ficar apenas recebendo beijo de lábios que são enganosos. Eu espero que você comece a abrir o entendimento para entender. Porque se você não entender, a gente vai encerrar o culto hoje meia-noite, até você entender. Porque, irmãos, Deus não nos deixa enganar. E Ele quer que o povo conheça a sua vontade. Por quê? Porque Ele tem um reino. E Ele é o Senhor desse reino. E Ele não abre mão dos seus princípios, nem dos seus valores, nem dos seus conceitos. Deus não abre mão de um povo fiel, de um povo santo e de um povo leal ao reino dele. Sabe por quê? Porque nós estamos na terra representando o reino dele. E se o reino desta terra não olhar para nós e ver que nós somos de um reino diferente, nós
O presidente dos Estados Unidos disse numa rede internacional que a ameaça da Rússia entrar com armas nucleares não está apenas só em ameaça. E que ele, juntamente com os grandes poderosos na Terra, estão tentando entrar em um acordo para que a Rússia não use as armas nucleares. E diz o presidente dos Estados Unidos, se isso acontecer, é toda a Terra que será atingida. E eu já disse aqui, em um dos estudos do Apocalipse da atualidade, eu já disse aqui que a Rússia vai usar armas nucleares. Então, meu querido, nós estamos encaminhando para o fim. Então a coisa não vai melhorar, não. A coisa vai ficar mais ajustada, porque até o presidente dos Estados Unidos disse que nós estamos nos aproximando do Armagedon. E aí, eu fiquei pensando quando eu ouvi a palavra dele, e eu falei assim, se ele está falando assim, em uma rede mundial, é porque tem coisas que nós não estamos sabendo e que já está acontecendo. Tem coisas que já estão acontecendo e que nós não estamos sabendo, a população não está sabendo na Terra. Mas a gente precisa estar com os ouvidos atentos, com a mente aberta e se preparando, porque nós estamos perto do fim. E é por isso que nesse perto do fim, Deus vai cobrar de nós, a sua igreja, lealdade ao Rei. Amém. A nossa lealdade não é com o homem, não. O Senhor vai cobrar lealdade com Ele. Lealdade ao Senhor, é por isso que a lealdade está acima de um discurso. Ela está ligada a um caráter que está sendo tratado, está sendo moldado e que está ligado a uma verdade absoluta, que é a verdade de Deus. Ele é o nosso Rei, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, e Ele quer colocar sobre o seu povo o seu manto de verdade sobre a nossa vida. Precisamos estar cobertos de verdade, não de mentira. Precisamos estar cobertos de justiça. Precisamos estar cobertos pela verdade do reino de Deus e não pelas verdades que o homem quer colocar sobre nós. Porque não estamos na terra para agradar o homem, nós estamos na terra para agradar a Deus. E se a vontade de Deus for que eu agrade o homem, eu agrado. Mas se a vontade de Deus for que eu aborreça o homem, que eu aborreça ele. O que nós temos que prevalecer é a nossa lealdade ao Rei. Muitos nos amam por motivações erradas. Muitos estão conosco, estão dizendo que nos ama, porque estão recebendo algo de nós. Estão sendo beneficiados de alguma forma. E no momento que ele para de receber benefício, ou no momento em que ele se acha que já está suprido, ele se afasta de nós. E olha, começa até a falar mal de nós. Você tem experiência disso? Quantas pessoas você já ajudou, já abençoou, já socorreu, já deu uma grande ajuda e que hoje fala mal de você? Se afastaram de você? São pessoas que nos amam com motivação errada. E isso também acontece em relação a Deus. Muitos estão na igreja dizendo que amam o Senhor, mas a motivação do coração está errado. Porque está amando ao Senhor porque quer bênção. Está amando ao Senhor porque quer que Deus cuide dele, que Deus proteja, que Deus dê bênção, que Deus realize milagre, que Deus manifeste o sobrenatural. E quando a coisa não acontece, ou quando já recebeu tudo o que queria, dá as costas para Deus, se afasta de Deus e começa a falar mal de Deus. Quando é que eu falo mal de Deus? Quando eu falo mal da igreja. Você sabia disso? Quando eu falo mal da igreja, eu estou falando do mal daquele que instituiu a igreja.
e amam a Deus com o princípio de amor errado. Então nós precisamos entender que existe uma lealdade que Deus vai querer de nós e existe uma fidelidade também. Diga para o seu irmão, Deus quer lealdade e Deus quer fidelidade. Fidelidade, eu vou falar para você a diferença de uma para outra. Fidelidade é uma aliança. Diga comigo, fidelidade é uma aliança. É uma aliança social, é uma aliança espiritual, é uma aliança emocional, é uma aliança no físico. E só faz aliança com Deus aquele que adquire a mesma natureza dele, aquele que tem os mesmos pensamentos de Deus e aquele que tem os mesmos valores de Deus. Preste bem atenção. Quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos no seu entendimento, pelo conhecimento da palavra de Deus. Paulo está dizendo, você só vai estar em uma aliança com o Senhor se os seus pensamentos forem iguais ao dele. Você só vai estar em uma aliança com o Senhor se os seus valores forem iguais aos valores de Deus. Você só vai estar em aliança com o Senhor se os seus princípios forem iguais aos princípios do Senhor. Você só vai estar em aliança com Deus se a sua natureza for igual à natureza de Deus. É por isso que eu preciso da palavra e eu preciso do Espírito para transformar a minha natureza. Porque a natureza do homem é de pecado. E eu preciso ter a natureza de Deus para viver em aliança com Ele. Então, fidelidade vai ter aquele que tem um pacto com Deus. Que tem um pacto emocional, físico e espiritual, porque a sua natureza é igual à dele. O seu pensamento é igual ao dele. Os seus valores são iguais ao dele. Os seus princípios são iguais ao dele. O que passa disso não é aliança. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não tiverem comum acordo? Não. Deus não vai andar junto do homem que não estiver de comum acordo com ele. É por isso que Deus requer fidelidade. Deus quer uma aliança. Deus quer que você tenha a natureza igual a dele. E para você ter essa natureza igual a dele, é sinal de que o arrependimento já chegou na sua vida e você nasceu de novo. Porque a lealdade é uma convicção pessoal de quem você é. Quando você diz eu sou leal, eu estou testificando que eu sou fiel. Ainda que o outro não seja fiel, eu sou fiel, eu sou leal, ainda que o outro seja desleal, porque o leal, ele age com lealdade, porque a sua natureza foi transformada. Ele age com lealdade, porque a sua natureza foi regenerada. E tudo isso está no campo do novo nascimento. Então, lealdade é você conviver com diferentes pensamentos ao seu redor e você respeitar ele. E não abrir mão de quem você é leal. Eu respeito aquele que quer ser idólatra. Mas eu decidi não ser idólatra. Eu respeito a escolha que o homem faz de ser infiel a Deus. Mas eu sou leal a Ele. E eu decidi ser fiel. Então você começa a entender que a lealdade está ligada ao seu caráter. E é por isso, querido, que Deus está buscando da igreja essa lealdade. Essa fidelidade. Porque lealdade é uma essência do trono de Deus. Olha o texto que a gente gosta de dizer. Ainda que sejamos infiéis, Deus permanece conosco. Ele permanece fiel. E por que Deus permanece fiel? Porque Ele é leal. A aliança que temos com Ele. Então, não precisamos de concordância para observar o princípio. Eu simplesmente tenho que
observar os princípios. Eu não preciso concordar com Deus para observar os valores dos princípios dele. Eu só preciso ter um coração leal, ter um coração fiel, para dizer: Deus, eu não vou abandonar, eu não vou negociar, eu não vou romper, eu não vou me vender. Eu sou capaz de morrer pelo rei, sou capaz de morrer pelo reino. Porque, meu querido, o que vai levar muitos frequentadores de igreja a receber a marca do anticristo é a falta da lealdade. Não é nem a infidelidade, é a lealdade. Porque você vai até dizer: eu sou fiel, mas na hora que faltar comida, você vai dizer: eu não sou leal. Estica a mão e recebe a marca do anticristo. Eu já disse aqui, irmãos, quando eu fiz o estudo do Apocalipse, atualizado com a nossa realidade do século XXI. O anticristo vai chegar, não é no Planalto, não. O anticristo vai chegar na sua casa, porque ele vai atingir onde mais lhe dói. E onde é que mais lhe dói? A barriga. É na fome que ele vai chegar na sua casa. É na necessidade que ele vai chegar na sua casa. Ele não vai chegar como um príncipe lindo, maravilhoso, não. Ele vai chegar oferecendo comida na sua mesa. Ele vai chegar oferecendo a realização da sua necessidade. Mas em troca, você vai ter que usar a marca da besta. É assim que ele vai chegar. Ele não vai chegar espantando ninguém, não vai chegar assustando ninguém, não vai chegar aterrorizando ninguém, não vai chegar fazendo nenhum alvoroço. Sabe por quê? Porque se ele vier como ele é, você vai reconhecê-lo. E aí Jesus Cristo disse que o falso profeta vem de tal maneira que, se possível for, vai lhe enganar. Então, se há uma chance dele me enganar, é porque ele vai vir muito parecido com o Rei da Glória. É por isso que ele se parece com o leão, para eu não reconhecer que ele é bode, e eu olhar para ele e pensar que ele é o leão da tribo de Judá. É por isso que a Bíblia diz que ele ruge como leão. Porque ele quer enganar os meus ouvidos. Ele quer enganar os meus pensamentos. Ele quer enganar o meu coração. E o que vai fazer toda a diferença na minha vida? A lealdade que eu tenho ao reino de Deus. Amém? Amém? Deus é leal para conosco. Ele é fiel para conosco. E Ele nos recebe exatamente como nós estamos. Ainda que, independente do que eu sou, Deus me ama, Ele me aceita no seu reino e Ele quer me transformar. Por quê? Porque Ele quer que eu experimente do seu reino, das bênçãos do seu reino. Então eu começo a entender de que a natureza de Deus em nós deve ser forjada. E é por isso que eu preciso conhecer a palavra, para que a natureza de Cristo seja forjada em nós. E se ela for forjada em nós, Deus nos derramará da sua graça. E essa graça que vai vir sobre nós em forma de vida, nos deixará fortes. Amém? Pergunta o irmão que ele está entendendo. Lealdade é amadurecimento. Pois os leais, somente os que são leais ao reino, suportam toda a adversidade. Suporta o desgosto, suporta a decepção, mas ele se mantém firme. Firme a quê? Aos princípios. Porque aquele que é leal, ele não está disposto a abrir mão. Pelo contrário, ele quer entregar. Ele quer dar. Ele quer ministrar, Ele
fidelidade. E ele sabe que essa fidelidade depende da aprovação de Deus. Diga para o seu irmão, a fidelidade depende da aprovação de Deus. Mas a lealdade depende de você. Eu vou repetir para você entender. A fidelidade que você diz ter depende da aprovação de Deus. Deus tem que aprovar a sua fidelidade para com Ele. Mas a lealdade é algo que depende exclusivamente de você. Porque é você que tem que decidir ser leal. Então eu preciso ser leal comigo mesmo. Eu preciso ser leal com aquilo que eu creio. Eu preciso ser leal com aquilo que eu falo. Eu preciso ser leal com aquilo que eu faço. Eu preciso ser leal com aquilo que eu carrego. Então a lealdade depende de cada um de nós. E somos nós que carregamos o peso da lealdade, porque a escolha é nossa, a decisão é nossa, e somos nós que determinamos ser leais. Então, ou nós somos leais com nós mesmos e manifestar lealdade ao Rei e ao seu reino e aos seus princípios, com o que nós falamos, cremos, vivemos, experimentamos e andamos, ou verdadeiramente seremos os traidores do reino. Aí pergunta o seu irmão de novo se ele está entendendo. Porque aquele que é leal, onde ele vai, ele carrega a carga genética da lealdade. Aquele que é leal, ele carrega na sua vida a lealdade onde ele for. Se tiver alguém olhando, ele é leal. Se não tiver ninguém olhando, ele também é leal. Se alguém estiver com ele, ele é leal. Se ele estiver sozinho, ele também é leal. Onde ele for, ele é leal. Por quê? Porque a sua lealdade é a sua essência. Então ele sabe que essa essência é de Deus nele, porque a natureza dele foi transformada na natureza de Deus. Ele sabe que esta essência não pode ser negociada. Não pode ser negociada. Então ele sabe disso, que a essência de Deus na sua vida não passa. E por que não passa? Porque está no seu caráter transformado pela palavra. Posso ouvir amém? Amém. Posso ouvir glória a Deus? Então a gente começa a entender que os princípios do reino de Deus estão acima de tudo na nossa vida. Diga para o seu irmão, os princípios de Deus estão acima de tudo na sua vida. Os fiéis e os leais, a lealdade e a fidelidade está acima de tudo em nossa vida. Amém? Amém. A igreja, ela declara em Salmo 33, de 12 em diante até o 14, a igreja declara, porque está na Bíblia, a igreja declara: feliz é a nação cujo Deus... Você declara isso? Você fala isso? Você crê nisso? Você vive isso? Você é leal a isso? Aí eu vou lhe perguntar: como a nação terá Deus como seu Senhor, se o povo que diz está no reino, se o povo que diz amá-lo está negociando os seus princípios? Como é que essa nação vai ter Deus como Senhor? Se o povo que clama por Ele está negociando os princípios. Se o povo
que diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é o primeiro que está negociando os princípios da sua palavra por uma panela de lentilha. Como é que esse Brasil vai ter Deus como seu Senhor? Se aqueles que dizem que crê em Deus, aqueles que abrem a boca para dizer que a nação será feliz se Deus for o seu Senhor, é a mesma que na hora de tomar decisão, na hora de fazer escolhas, na hora de ungir, na hora de profetizar, usa exatamente tudo aquilo que está contrário aos princípios. Cadê a lealdade da igreja? Cadê a sua lealdade? O que você vai dizer para Deus quando tudo isso passar? O que você vai dizer? Porque a questão não é uma nação. A questão é você. Porque Deus não vai cobrar nada de uma nação. Deus vai cobrar de um homem. Eu e você. Estaremos diante do tribunal de Deus. E Deus vai ter que ver a nossa lealdade e a nossa fidelidade. Nós começamos a cantar no ano de 2000, quando o Brasil estava se preparando para 500 anos. Nós começamos a cantar uma música que todo mundo conhece, que diz assim: Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Quantas vezes você cantou, Cícero, essa música? Perdeu a conta. Quantas vezes você cantou, Eliane? Perdeu a conta. Quantas vezes você cantou, Clinice? Perdeu a conta. Nós cantamos. Um dia, Deus olhou para essa nação. Por ela se apaixonou de uma forma especial. Estamos em 2022. Há 22 anos nós cantamos para Deus sarar essa nação. Cantamos que Deus se apaixonou pelo Brasil de uma forma especial. Mas olha, irmãos, será que o que Deus está vendo nesta nação está deixando Ele realmente mais apaixonado por ela? Será que o que Deus está vendo está deixando Ele apaixonado cada vez mais pela nação brasileira? Você tem certeza que Deus está se apaixonando? Que Deus está olhando para a nação de norte a sul, leste a oeste e está gostando do que
diz assim: como será o futuro do nosso país? 1989. Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Aí tem um clamor: Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Sabe onde ela está? Volta os teus olhos para Deus, justo juiz. 1989. Em que ano nós estamos? Continua crescendo a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. A justiça continua perdida. Nós temos um fórum de justiça que não resolve nada. Onde estão os presidentes? Aquelas autoridades que mandam as vozes, todas elas sumiram. Os homens que têm poder estão com o coração endurecido. Estão vendendo a moral desta nação. Por isso, o Brasil continua olhando para o lugar errado. A resposta para que a nação tenha o Senhor como Senhor dela é o Brasil olhar para cima e não para baixo, não para os lados. É olhar para um lugar onde tem esperança, que é Jesus. É olhar para um lugar que tem esperança, que são os valores, os princípios do reino. É olhar para um lugar que tem os princípios, não apenas morais e éticos para a nossa vida aqui na terra, mas também tem princípios eternos para a eternidade. Em 1985, eu tinha 13 anos de idade, quando o Brasil decidiu sair do governo militar e entrar no parlamento, onde os parlamentares escolhiam o presidente. 1985, o parlamento da nação brasileira escolheu o seu primeiro presidente, chamado Tancredo Neves. Eu tinha 13 anos e eu me lembro o alvoroço que estava na nação para conhecer o primeiro presidente escolhido pelo parlamento. Ele não reinou. Ele foi escolhido como presidente, mas não assumiu o posto. E o seu vice, chamado José Sarney, ficou no seu lugar. Foi um governo desastroso para a nação brasileira, onde o dinheiro sumiu mais ainda e a fome aumentou mais ainda, onde a inflação ficou fora de controle e o leite subiu das prateleiras, a carne subiu dos açougues, o povo não tinha o que comer. E nesse momento, a nação brasileira foi para as ruas em 1990. E eu me lembro muito bem, porque eu participei de vários movimentos, pintei na minha cara o verde e amarelo, ajudei com a turma estudantil, ir para as ruas pedir direta já. Neste ano, eu briguei com a minha mãe, porque ela dizia que eu era maluca
em ir para as ruas, me expor a uma violência, a uma agressividade por conta de uma presidência. E eu disse para ela, eu quero direta já, eu quero que o povo escolha o seu presidente, eu quero que o povo escolha aquele que quer governar. E eu pintei a minha cara de verde e amarelo e fui para as ruas pedindo direta já. Quando você vê aquelas reportagens e aquela multidão, em uma delas eu estava. Porque eu acreditava no país. E eu ungi, porque nessa época eu já era evangélica, e eu já conhecia o princípio de profeta e de sacerdote. E eu ungi o Fernando Collor de Mello como presidente. Porque era um homem jovem, cheio de sonhos, cheio de projetos, e ele trouxe essa esperança de juventude. E eu votei nele. Ungi ele como rei. Foi um desastre, porque ele fez uma aliança com a feitiçaria. E ele foi sentar com a aliança de uma feitiçaria. E quando o diabo cobrou o preço dele, o preço foi tão alto que ele caiu de onde ele subiu. E foi uma frustração, porque nós estávamos acreditando. Tanto esforço, tanta luta, tantas passeatas, tanta manifestação. Estávamos acreditando realmente que tínhamos acertado. E ele desceu no nível que subiu. E depois dele assumiu Itamar Franco, que era o seu líder, que era o seu vice. Itamar Franco trocou a nossa moeda e ela se valorizou. De tal maneira que a moeda, o real brasileiro ficou mais caro que o dólar. Eita, tempo bom. Que eu tinha prazer de esfregar na cara dos americanos que a minha moeda valia mais do que a dele. Fez a nossa moeda ser valorizada. E quando a moeda foi valorizada, o povo brasileiro viveu dias tranquilos sobre a terra. Viveu dias bons sobre a terra, porque tinha uma moeda que era valorizada. Mas no meio do caminho, terminando o seu reinado, o povo voltou a escolher, voltou a ir para as urnas. E nesta época, em 1995, quando o presidente Fernando Henrique se candidatou à eleição, o presidente Lula também se candidatou à eleição. Mas como ele era de um partido pequeno, um partido isolado, totalmente, o que ele tinha a seu favor era apenas a CUT e os sindicalistas, não tinha força. E ele perdeu a eleição. Perdeu a primeira, perdeu a segunda. Mas quando chegou em 2023, o Brasil tinha uma força maior. 2023 não. Ou 2003. O Brasil tinha uma força maior. E o Brasil queria um trabalhador no governo. Queria um sindicalista. Queria uma pessoa que sabia que era acordar às 5 horas da manhã e passar o dia todo trabalhando. Queria uma pessoa do povo lá. E eu ungi. Eu votei nele. Teve os primeiros 4 anos excelentes. Porque só era o PT. E os 4 anos foram excelentes. Não há como negar isso. Não há como negar. Como o Brasil prosperou nos 4 anos. Mas quando chegou a reeleição, o PT resolveu fazer alianças com outros partidos. E nessas alianças, dividiu o bolo. E nesse dividir do bolo, houve as negociações. E foi a partir daí que tudo aquilo que tinha como chance de continuar dando certo, começou a não dar certo. Mas mesmo assim, eu votei nele na reeleição. Votei também em Dilma por ser a primeira mulher. A gente fala tanto de empoderamento feminino, fala tanto que a mulher tem que sobressair, que ela tem que mostrar o seu dom, tem que mostrar o seu talento, tem que mostrar a sua força, tem que mostrar o quanto ela é capaz. E quando apareceu a oportunidade de ter uma mulher na presidência, eu fui lá e votei nela. Mas, uma vez,
o dinheiro começou a sumir. Veio o segundo mandato de Dilma. Nesse segundo mandato eu já não votei nela. Veio o segundo mandato, que foi uma vergonha nacional. A presidente agora ia enfrentar o impeachment, igual ao primeiro presidente escolhido por um povo. Isso foi uma vergonha nacional. E aí, depois desse governo, veio aquele que ela criou, colocou no seu lado e que atraiu, né? Que foi o Michel Temer. O vampiro brasileiro. Ali foi uma cobra que ela criou e picou com vontade. E esse homem assume a presidência. E o Brasil continua passando por outros tormentos. Aí vem a eleição de 2019. Aparece Bolsonaro. Que não sei de que buraco saiu. Mas ele apareceu com uma proposta de loucura. Porque o Brasil já estava descendo uma ladeira. Na moral. A moral da nação. Estava se quebrando todos os princípios éticos e morais da nação. E aí ele aparece como aquele que iria ajustar tudo isso. Eu votei no maluco. Não esperei muita coisa. Porque eu sabia que estava votando no maluco. Em 2022. No ano do renovo. O Brasil está tendo a oportunidade de mudar toda a sua história. De mudar toda a sua história. Quem nós deveríamos estar nos preparando para votar dia 30 de outubro, numa disputa entre Simone Tebet e Ciro Gomes. Eles dois, verdadeiramente, era a proposta de mudança da nação. Mas o que aconteceu? Se levantou dois deuses. Um chamado Bolsonaro, o outro chamado Lula. 19. Dois deuses que enfeitiçou toda a nação. E as pessoas só sabiam dizer: vou votar em Lula, vou votar em Bolsonaro. Vou votar em Bolsonaro, vou votar em Lula. E ficaram cegos para uma proposta de mudança que estava diante dos seus olhos. O Brasil jogou fora uma oportunidade de mudança. E verdadeiramente eu digo para você, sabe o que foi que os deuses que se levantou fez? Dividiu a nação. E sabe o que a Bíblia fala do reino dividido? Olhe para a sua Bíblia. Deixa eu ver se eu anotei assim. Mateus 12, 25. O que a Bíblia fala do reino dividido? Todos esses que eu falei, Tancredo, Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Luiz Inácio, Dilma Rousseff, Michel Temer e Jair Bolsonaro, todos eles fizeram promessas que não cumpriram. Prometeram que ia acabar com a fome e não acabou. Prometeram que a moral da nação seria restaurada e não foi restaurada. Prometeram que teria educação digna para o povo e não tem educação digna para ninguém. Se você quiser algum nível de educação, vai ter que pagar por ela. Porque as escolas públicas são uma verdadeira vergonha na nação. E além de não ser boa, muitos dos alunos que vão para lá também não se interessam. Não resolveu o problema de saúde.
As filas continuam, desde a época dessa música, as filas continuam. As pessoas continuam no desemprego. O desemprego da nação, nenhum deles acabou. Nenhum deles resolveu o problema de moradia. Nenhum deles resolveu o problema de saneamento básico. Nenhum deles resolveu os problemas da nação. Nenhum deles boliu na nossa Constituição. Nenhum deles boliu no nosso Código Penal. Uma Constituição que já tem 50 anos, ninguém mexe. Um Código Penal que já está arcaico. Ninguém, nenhum deles teve interesse em mudar, em interferir, em fazer mudança. Todos se calaram. Nenhum. É por isso que a gente tem que engolir a audiência de custódia. Porque ninguém mexe no Código Penal. Não tem interesse. Ninguém mexe na Constituição. Não tem interesse. Nenhum deles fez isso. Mas o que foi que fizeram? Dividiram a nação. Dividiram em 2 reinos. Bolsonaro e Lula. Aí eu vou lhe dizer o que a palavra diz. Botou aqui? Não. Mateus 12, 25. Diz assim, ó. Para você ver que Deus sabia de tudo. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, o que é que Jesus conhecia? O pensamento do homem. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, o pensamento do homem, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida em si mesma não subsistirá. O que foi que a Bíblia está dizendo? Que o que a nação escolheu nas urnas, o povo vai pagar o preço. Dividiu a nação. Dividiu a nação. Então, meu querido, uma coisa eu lhe digo. Se você está acreditando, você quer votar em Lula acreditando que vai melhorar, você quer votar em Bolsonaro acreditando que vai melhorar, lamento lhe dizer, o Brasil vai passar 4 anos travado. Infelizmente, porque o povo resolveu não dar oportunidade para mudança, resolveu ficar na sua idolatria, atrás do seu Deus, atrás das suas promessas, e foi impedido de raciocinar, de abrir o entendimento para a oportunidade que teve de dar esperança de mudança para esta nação. O partido do PT, que fez muitas alianças, colocou a maioria na Câmara dos Deputados Federais. O partido do PL, que é o de Bolsonaro, com as suas alianças, colocou a maioria no Senado. Sabe o que isso significa para muitos que são leigos, não estudam, não ouvem e não se interessam para aprender sobre política? De que se Lula ganhar, todo o projeto dele passa na Câmara e fica barrado no Senado. Se Bolsonaro ganhar, trava tudo na Câmara e nem no Senado chega. Aí eu vou lhe dizer, quem é que vai mexer no Código Penal? Quem é que vai mexer na Constituição? Quem é que vai melhorar a saúde? Quem é que vai melhorar a educação? Quem é que vai melhorar a segurança? Quem é que vai melhorar essa nação? Ninguém. Senão a picanha não vai chegar. Olha, não vai trabalhar não se cair. Não vai trabalhar não. Olha, Cícero vem de picanha. Olha, é por isso que a nação sofre. Cícero tem um filé. É por isso que a nação sofre. E olhe, 4 anos vamos ter pela frente, viu? Mas Lula falou que vai governar eternamente. 4 anos vamos ter pela frente. E os deuses que se levantaram
E o povo que foi atrás dele vai ter que dar conta a Deus. Lembra que eu falei aqui no domingo passado? Olha, você tem que procurar salvar sua pele diante de Deus. Porque a Bíblia diz que você precisa ter respaldo na palavra para não sofrer junto com aqueles que ungiram o rei errado. Então, meu querido, são 4 anos. 4 anos. O preço que a nação vai pagar por ter ficado atrás de Bolsonaro e atrás de Lula vai ser muito alto. Um maluco e um louco. Vai ser muito alto. Vai ser muito alto. É por isso que eu disse no domingo passado que eu fui voltar de preto representando luto. Depois do resultado da eleição, eu estou de preto do fio do cabelo ao pé. Você não tem noção, irmãos, como meu coração está triste com isso. Porque a nação vai sofrer por conta da idolatria. Por ter ido atrás de deuses, 2 deuses que se levantou. E não ter aberto o seu entendimento para o que Deus queria. E aí eu digo a você, Deus vai poupar? Não. Deus não vai poupar a nação. Mas uma coisa eu lhe digo. Deus vai poupar os seus leais e fiéis. Deus vai poupar a igreja. Eu estou falando de mim e de você. Deus vai poupar a igreja que não se permitiu ser enfeitiçada. Deus vai poupar a igreja que não foi atrás da idolatria. Deus vai poupar a igreja que se posicionou com os valores da sua palavra. Deus vai cuidar e zelar da igreja que confia nele, que espera por ele. Porque, meu querido, a Bíblia diz em Salmo 146, versículo 9, de que Deus, ele protege o peregrino. Quem é o peregrino? É o forasteiro. Deus protege o forasteiro, o órfão e a viúva. Em Salmo capítulo 40, versículo 17, diz que Deus cuida do pobre e do necessitado. Então para de ficar esperando pelo homem. Aleluia! Porque quem cuida do pobre e do necessitado é o Senhor. É o Senhor que cuida. Olha, desde que a terra é terra, desde que o pecado entrou nela, que tem gente passando fome, tem pobre, tem miserável, tem necessitado, desde que a terra é terra e foi visitada pelo pecado. Não fique você pensando que homem algum vai resolver o problema que existe em toda a terra por conta do pecado. Porque não vai resolver. Não vai resolver. E por não resolver, é que a Bíblia diz que Deus é Ele que protege, é Ele que cuida, é Ele que providencia o pão nosso de cada dia, é Ele que providencia o zelo, a proteção, é o Senhor. Então olha, Brasil, olha para cima. Para de olhar para Bolsonaro e olhar para Lula. Olha para cima. Olha para Deus. Olha para os princípios do Senhor. Olha para a verdade do Senhor. Olha para Deus. Porque somente Ele que vai lhe ajudar. Olha pra espirro. Espirro tu tá, hein? Fica quieto, espirro. E a igreja, ela tem que se posicionar. Infelizmente, o que nós temos para hoje e para os próximos 4 anos é Lula e Bolsonaro. Tá amarrado. Bota em branco. É o que nós temos. Aí eu vou lhe dizer uma coisa. Qual dos dois é o menos violento? Depende. O que diz
não se movimenta. É verdade, a balança não se movimenta. A balança não se movimenta. Qual dos dois é o melhor? Qual dos dois é o melhor? A pergunta seria, pastor, qual dos dois é o menos pior? Pois não tem menos pior. Porque a balança não se mexe. A balança não se mexe. Então, para onde eu vou? Votar em branco? Para onde eu vou? Anular meu voto? Não, porque nós não somos covardes. Não somos covardes e não vamos dar ao outro o poder de escolher no nosso lugar. A Bíblia diz que nós somos profetas e sacerdotes e o povo de Deus é um povo de coragem que tem que se manifestar e tem que se levantar dizendo quem ele é, quem ele crê e quem ele segue. Então, para onde eu vou agora? Eu vou porque a Bíblia diz. E o que é que os dois estão pregando? O que é que os dois estão falando? Ah, um está dizendo que vai botar comida e o outro está dizendo que vai tirar comida? Mesma balança. Porque quem vai dar o pão de cada dia é o Senhor. Você vai ter comida se você trabalhar, porque está escrito, ó, o Senhor, aquele que trabalha, vai comer do suor do seu rosto. Deus não vai dar comida para preguiçoso não, meu querido. Lula deu comida para preguiçoso com Bolsa Família. Bolsonaro deu comida para preguiçoso com Auxílio Brasil. Deus não dá comida para preguiçoso não. Não dá. Então a balança continua equilibrada, né? Hã? Com as formigas é verdade. Então a gente vai para os outros princípios que eles estão pregando. Bolsonaro está dizendo que homem é homem, mulher é mulher. E é o certo, né? A família é constituída por um homem e por uma mulher. Lula está dizendo que esse modelo de família está ultrapassado e que nós temos que abrir a nossa mente para aceitar os modelos que existem. Agora eu lhe pergunto, a balança desequilibrou ou continuou no mesmo lugar? Desequilibrou. O IBGE está fazendo uma... Segundo, o Bolsonaro diz que é contra a ideologia de gênero. Lula é a favor da ideologia de gênero. Eu já falei aqui para os irmãos, a ideologia de gênero vai tirar do seu filho, do seu neto, a identidade dele, porque a certidão de nascimento dele, se for aprovada, a lei do gênero, vai estar escrito lá, ó, vai tirar o nome que você sabe que tem na sua certidão de nascimento, vai tirar sexo, que a sua certidão de nascimento está escrito sexo masculino ou feminino. A ideologia de gênero vai dizer na certidão de nascimento gênero indefinido. Já está transitando isso aí. Já está transitando já. Ou seja, Para ver se aprova. o seu filho, o seu neto, que não nasceu ainda, vai ter que escolher o que é que ele vai ser. A ideologia de gênero vai tirar dos sanitários
Indefinido. Eu estou indefinido até hoje. O IBGE já está fazendo essa pergunta. Ele deve ter me respeitado por conta da sua idade. Mas no IBGE, na pesquisa do IBGE que está fazendo por toda a população, já está perguntando qual é o seu gênero. Então, irmãos, eu preciso começar a pensar no que vai ser amanhã. E aí eu tenho que olhar para os princípios da palavra. O que é que eu quero ver? Porque o que você quer ver não vai ter direito a reclamar. Eu falei para os irmãos aqui na semana passada de que eu estou tirando meus filhos da escola esse ano, depois de 14 anos, porque a diretora resolveu assumir o lado dela de gênero que eu não aceitei. E resolveu tirar todos os funcionários héteros e colocar todo mundo de gênero. Já facilitando a obra para o ano que vem. Então a Bíblia diz que quando a gente não tem conhecimento, Deus não leva em consideração a nossa ignorância. Mas no momento que a gente tem conhecimento, Deus nos coloca em juízo. E por que eu estou tendo essa conversa com vocês hoje? Para você ter conhecimento. Porque eu sou responsável diante de Deus em lhe mostrar o caminho a seguir. Eu sou responsável diante de Deus para mostrar a você a verdade. É por isso que quando o pessoal ficou postando as coisas no grupo, eu falei, aguarde o meu posicionamento. Por quê? Porque você precisa ter uma resposta para dar. Dia 30 de outubro está chegando e você precisa dar uma resposta. E a nossa resposta é o que nós criamos. A nossa resposta é o que nós sabemos que existe no reino de Deus. A nossa resposta é olhar para cima e ver o que foi que Deus estabeleceu. A minha resposta é o que vai deixar o coração de Deus alegre. Quando ele olhar para a terra e não ver a nossa moral que já está no lixo, fica mais afundada ainda. Para ele não olhar e ver que a instituição que ele criou como família está totalmente destruída. Porque agora o filho que nascer não vai mais carregar na sua certidão nem nome do pai, nem o nome da mãe. Vai carregar a filiação que ele tem. Então ele pode ser filho de dois pais, de duas mães, de um pai e duas mães, é de acordo com a filiação. Então eu não quero ver isso para os meus netos. E lei aprovada, meu querido, é difícil de ser derrubada. Então eu preciso olhar para o que o Senhor está dizendo. Eu preciso olhar para cima. Então eu tenho um compromisso diante do Senhor de quê? De ser leal a Ele. Porque essa lealdade vai me dar respaldo diante do Senhor. A Bíblia diz que precisamos ser leais ao reino. Precisamos ser fiéis ao reino. E precisamos dar a nossa vida por isso. Então não é uma questão de homem. Não é uma questão de quem vai sentar. É uma questão de princípios do reino que eu quero viver. Eu preciso continuar trazendo o reino de Deus para a terra. Eu preciso continuar batendo de frente, confrontando com o pecado. Porque pecado é pecado. O que é errado é errado. O que é certo é certo. Se você faz as suas escolhas, você vai dar conta ao Senhor das suas escolhas. Mas eu não sou obrigada a suportar nem tolerar as suas escolhas erradas. Por quê? Porque eu sou leal ao rei. Depois disso, vamos para a ceia. Olha, quem quiser comprar picanha, aí você